Caríssimas e caríssimos, boas-vindas ao nosso Dedinho de Prosa de hoje. E bora para mais uma conversa despretensiosa, mas focada no que interessa. E quem está conosco nesse domingo é a Fernanda Carlúcio. A Fernanda é vice-presidente da Comissão Pedagógica da Associação de Terapeutas Florais, a SP-Flor. Isso porque ela é uma educadora nata, daquelas que não tem alunos, ela tem fã-clube, né? Ela é professora do curso de graduação em nutrição da Faculdade de Medicina do ABC, onde também ela faz supervisão de estágio em ambulatório, sendo tutora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso, no qual, além de acompanhar os alunos, ela atende também com terapia floral. Ela é educadora e mentora de humanização e saúde integrativa no atendimento nutricional. Além de tudo isso, ela ainda atua como nutricionista clínica com o uso das práticas integrativas e complementares em consultório particular. Ela é terapeuta floral plena, mestre em Reiki e coaching em meditação mindfulness e mindful eating para nutrição. Mas o que é fundamental na minha vida é que a Fernanda é pesquisadora do grupo IVC de Pesquisa e Ensino. E daqui a pouco eu conto para vocês por quê, né? Então, Fernanda, seja muito bem-vinda. Ai, Kátia, muito obrigada pelo convite. É sempre um grande prazer estarmos juntas, né, em mais um novo trabalho e de um assunto tão importante na atualidade. Bom, então, deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Kátia Pereira, co-criadora do sistema IVC, Florais Mãe Terra, que é um sistema de essências de campos de consciência. Eu pertenço à comunidade SP Flor, que a Fernanda também atua, né? E atualmente eu presido a associação. E eu também pertenço à Abracampo, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores de Essências de Campos de Consciência. E nesse domingo, o nosso Dedinho de Prosa acontece como atividade de pré-evento do primeiro seminário transdisciplinar Abracampo e do segundo simpósio da SP Flor. Então, é um evento conjunto, promovido e patrocinado pela Abracampo e pela SP Flor, com 21 horas de muito conteúdo que serão certificadas pelas associações. Então, esse evento ele vai acontecer agora, nessa semana, né? Dia 21 a 24 de setembro, será online, ou seja, você pode participar de qualquer lugar e aproveite, né? Porque o preço é simbólico, já que está sendo patrocinado pelas duas associações. Isso porque elas estão comemorando aniversário, né, de 10 anos de SP Flor e 20 anos de Abracampo. O link para se inscrever está aqui embaixo no vídeo. Fernanda, quer complementar alguma coisa? Sim, por favor, complementando, né? Tanto o seminário quanto o simpósio vão trazer temas ligados às essências de campos de consciência, com fundamentação e explicações que vocês não vão encontrar com certeza em qualquer outro curso. Vai falar de terapia floral, o espaço que o terapeuta floral está ocupando hoje no mundo do trabalho, né? Aliás, com análise baseadas, né, em pesquisas realizadas com terapeutas florais, que nós estamos coletando respostas até hoje, 17 de setembro. Quer dizer, você tem um tempinho aí ainda do dia de hoje, né? Então, se você é terapeuta floral, ainda dá tempo de responder o formulário de pesquisa, né? E enviar, claro, até às 11 horas e 59 minutos, né? 23 horas e 59. O link tá na descrição do vídeo para essa pesquisa, junto com a inscrição. E um terceiro tema também, né, Kátia, importantíssimo, né, do evento, será tratar de questões planetárias, crise climática, em que a medida, né, no caso, que a terapia floral e as essências de campos de consciência podem também estar ajudando o planeta. E já aproveitando, né, que a Fernanda trouxe essa... Obrigada, Fernanda. Imagina! Já que ela trouxe essa questão, né, eu já aproveito o gancho para falar por que tem uma parte do currículo da Fernanda que é tão fundamental na minha vida, né? É porque ela é, junto comigo, uma das pesquisadoras do sistema IVC Florais Mãe Terra, né? E o apoio dela tem sido fundamental para o sistema, para todo o trabalho do Grupo IVC de Pesquisa e Ensino também, né?
porque, inclusive, além de participar, né, do simpósio, na roda de conversa sobre a atuação do terapeuta floral no serviço público, coisa que ela tão bem conhece, porque ela atua no serviço público, né, e no SUS, ela é que trará para o evento as ideias, né, do grupo IVC de Pesquisa e Ensino sobre como as essências e a terapia floral podem ajudar na lida das situações que nós estamos enfrentando, né, e que o planeta passará a enfrentar, né, de uma forma talvez mais complicada daqui para frente, né? Então, como eu falei no último Dedinho de Prosa com a Rosário Gamaliel, e quem não assistiu, está no YouTube da SP Flor, assistam, foi muito legal, Rosário é maravilhosa. Né? Então, como eu falei naquele outro Dedinho de Prosa, atualmente o foco maior do sistema IVC é o planeta e a pesquisa sobre formas de tratamento e apoio a processos de cura da natureza, e dentro das possibilidades de cada um, né? E com aquilo que a gente tem à mão, no nosso caso, que são as nossas essências, algumas práticas de apoio, uma imensa boa vontade, né, Fernanda, de ajudar todas as formas de vida, inclusive os seres humanos, com a terapia floral, né? E dentre as muitas possibilidades de utilização das essências de campos de consciência e das ações efetivas, né, em prol de uma vida melhor para todos os seres, né, desse planeta, hoje nós traremos um tema literalmente apetitoso, que é comida. E nós pretendemos prosear um pouquinho sobre o uso das essências em todo o processo de produção, transporte, conservação, exposição à venda, e aí preparo e consumo de alimentos, em especial aqueles de origem vegetal. E aqui eu passo a bola para a Fernanda. Olha a responsabilidade, né? Então, como a Kátia já adiantou, nós vamos falar, então, sobre comida de verdade, né? Esse é um assunto que, se pudéssemos, ficaríamos aqui horas e horas falando a respeito, mas vou procurar ser objetiva, né, e trazer alguns pontos importantes aqui de conhecimento para vocês sobre o tema desse dedinho de prosa especial, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o Ministério da Saúde, ele realiza muitas publicações. Dentre essas publicações, nós temos o Guia Alimentar da População Brasileira, a segunda edição, que foi publicado no ano de 2014, tá? Esse guia, ele pode ser acessado por toda a população pode ter acesso, então, é um conhecimento muito importante com relação à alimentação, e também ele pode proporcionar, a partir desse conhecimento, autonomia nas escolhas alimentares, né? Aqui nos comentários depois, nós vamos disponibilizar o nome do material e o link, caso vocês tenham interesse em acessar e fazer a leitura. Esse material, ele é rico em informações sobre alimentação, né? E traz outras informações importantes sobre o tema, né? Que é alimentação. Então, eu vou trazer um pouco do conhecimento que tem ali, que nesse momento para a gente, ele é importante, tá? Mas vocês terão acesso ao material completo pelo link. Para dar continuidade, eu vou fazer uma deixa aqui de uma informação que eu considero importante. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas cada país ele tem o seu guia alimentar. Esse guia alimentar nada mais é do que informações, né, mensagens importantes sobre alimentação, e cada país considera, para elaborar esse guia, a sua população, a sua cultura e outros fatores relacionados, né, a esse local, com relação à alimentação, de tudo que pode ser importante, né? E claro que esse guia, não só do Brasil, como de outros países, ele pode sofrer adaptações sobre a parte de alimentação e essas outras informações a partir de novos conhecimentos, novos estudos, as atualidades, né? O nosso guia alimentar, que foi publicado em 2014, ele trouxe algumas informações sobre alimentação diferente do que estavam sendo trabalhadas, né, antes disso, tá? Uma das coisas que ele trouxe foi a classificação dos alimentos, né? Então, para quem se preocupa muito com a alimentação, a gente ouvia muito aquela preocupação: quantas calorias tem, né? O que eu vou comer, né?
E esse guia ele traz uma proposta inicialmente classificando os alimentos de uma forma diferente para auxiliar na escolha deles no momento da alimentação e aí falar realmente da comida de verdade, né? Então, nós temos aí como primeiro grupo os alimentos in natura ou minimamente processados. Esses alimentos são aqueles que são obtidos diretamente de plantas ou de animais. Por exemplo, plantas, folhas, frutos, se for de origem animal, ovos, leite, e são adquiridos para consumo sem ter sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza. Por exemplo, quando falamos aqui dos vegetais, né, os cereais, por exemplo, esses grãos secos, eles podem ser polidos, eles podem ser empacotados, eles podem ser moídos para dar origem à farinha, mas eu não tenho adição aqui de nenhum outro ingrediente, tá? Então, as alterações aqui sofridas são mínimas. Se eu for pensar em algo de origem animal como leite, eu posso pensar no processo de pasteurização, que é o aquecimento desse leite a determinada temperatura, né, para que ele possa ser consumido, né, pela população, e isso também não altera, né, a sua composição e não tem acréscimo de nenhum ingrediente. Outro grupo, além dos alimentos in natura ou minimamente processados, nós estamos falando dos alimentos processados. Nesse caso, os produtos aqui fabricados, eles são essencialmente, né, com adição de sal ou açúcar, né, a um alimento in natura. Por exemplo, quando eu falo de consumir uma fruta em calda, por exemplo, ou eu vou fazer em casa uma geleia, o que acontece com a fruta em calda ou com a geleia? Por exemplo, a geleia, eu faço adição de açúcar, né? Então, eu tenho um alimento in natura, que é a fruta, por exemplo, o morango, se eu estou fazendo uma geleia de morango, e acrescento o açúcar. Ele entra como sendo o alimento processado. Então, ele já não é o alimento como vem da natureza, obtido da natureza, mas ele tem adição de um ingrediente. E chegamos aqui no terceiro grupo, que são os alimentos ultraprocessados, que nós conhecemos como sendo os industrializados. Nesse caso desses alimentos, a fabricação dele envolve diversas etapas e técnicas, tanto de processamento como também a inclusão de muitos ingredientes, né? E muitos desses ingredientes são exclusivamente, né, industrial. Aqui nós temos refrigerante, biscoito recheado, salgadinho de pacote, macarrão instantâneo, né? E essa classificação, por exemplo, né, que vem nesse novo guia, ela traz uma visão muito diferente para a escolha dos alimentos. Então, quando a gente fala de um alimento de verdade, eu estou falando desse alimento in natura ou minimamente processado, né? Estimulando o consumo dele, né? E diminuindo, claro, o consumo dos industrializados ou ultraprocessados pela composição que ele tem e também pensando no meio ambiente, né? Da embalagem e tudo mais, o que pode estar impactando, tá? Além dessa classificação, o guia também ele traz um ponto muito importante, que é a alimentação adequada e saudável, ela deriva de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. Então, nesse tópico aqui, a gente começa a ter um olhar especial para a natureza, né? E como estamos cuidando dela, né? E do que cultivamos nela. Então, quer dizer, a natureza é onde nós vamos colocar ali as sementes, né? Cuidar desse alimento para que ele possa se desenvolver. Então, como estamos cuidando da terra, né? Uso de agrotóxicos, substâncias químicas, o uso da água, né? Será que a quantidade desse uso está adequado? Qual é a água, né? Quais são, né, as propriedades que essa água está trazendo também nesse processo aqui de produção? Então, desde a produção até o preparo, tudo interfere para classificar, né, no caso, qualificar, né, a nossa comida de verdade. E quando a gente coloca sobre isso, né, desse ponto da classificação dos alimentos, e essa outra mensagem que envolve a sustentabilidade, uma das mensagens importantes do guia para a gente é o quê? Priorizar, então, o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados, né, que vem de encontro aí com a situação atual da população. Então, pela correria do dia a dia, muitas vezes a pessoa, a família, ela não tem um planejamento da alimentação, de compra, de preparo, e que muitas vezes o consumo de alimentos ultraprocessados, que são os industrializados, ele faz parte aí da alimentação de toda a família, né?
E o que é importante, o que a gente vai trabalhar hoje para vocês, né, vai trazer dicas de preparo, de consumo, né, das refeições, e eles vão servir para todas as formas de apresentação de alimentos, seja ela sólida, líquida, seja ela quente ou fria, crua ou cozida, e até mesmo as processadas, né? Mas hoje o nosso foco, pensando na questão também, né, da produção, nós vamos estar focando os alimentos de origem vegetal. E, Falei então, demais, né, Kátia? não, Trouxe não, muita tá coisa. ótimo, é interessantíssimo. Eu acho muito importante que a gente deixe o guia, né, para que as pessoas tenham acesso. Isso é muito importante, né? E eu queria colocar que as essências de campos de consciência, né, elas podem interferir beneficamente em todo o processo do alimento, né, da produção até o seu consumo, né? E isso tem o potencial de gerar um significativo impacto, tanto ambiental como social, e apoiar ações também a fim de da gente conseguir alimentar as populações, né? E de uma forma saudável, sustentável e ecologicamente correta, né? No que se refere à produção de alimentos, a forma como ela é efetivada impacta fisicamente, então, no perfil de nutrientes, no sabor, no aroma, né? No desenvolvimento, na perfeição ali do formatinho, né? No tamanho. Por outro lado, também impacta dimensões mais sutis do vegetal, que envolvem a sua energia vital e os campos que esse vegetal traz consigo, né? Dentre eles, o seu campo consciencial, que é a instância que pode ser beneficiada pela ação das essências de campos de consciência. E, a partir daí, essa instância, né, dessa instância, se expandir para todo o vegetal, né, para o seu entorno e para aqueles que irão consumir esse alimento, né? Então, no final dos anos de 1990, eu conheci uma pesquisadora, a Márcia Zotti, e a pesquisa científica que ela fazia para o mestrado na USP era sobre o desenvolvimento de sementes tratadas com essências florais. O que foi assim, muito interessante, né? Não só para provar que existe uma ação efetiva de interferência benéfica, né, na utilização das essências, no trato ali das sementes, né, que brotavam mais fortes, como também para mostrar que a ação das essências não é placebo, porque as sementes elas não seriam influenciáveis, né, por esse efeito placebo. Isso foi muito interessante. Interessante aqui acrescentar, então, né, Kátia, que essa questão do efeito placebo, ela cai por terra. Quando se expande, né, o uso das essências para além do tratamento de pessoas adultas em terapia floral, como é o caso de bebês, animais, mananciais de água, ambientes internos, territórios. Essa nova forma de enxergar, eu acho muito interessante, né? Como as essências são amplas, quanto tudo, né? Elas podem atingir, beneficiar toda a existência. Isso é um ponto muito importante. E aí, voltando, né, aos interesses de pesquisa do nosso grupo, né, do grupo IVC, há décadas nós estamos atentos já às possibilidades de utilização das essências de campos de consciência no tratamento do solo, né, no preparo desse solo para o cultivo, na manutenção do solo durante o período que ela está produzindo e restauração posterior, né? Em casos extremos, no tratamento de áreas que estão degradadas ou devastadas e para que a vitalidade mesmo, né, volte para o solo. E aí, da mesma forma, nós trazemos essas possibilidades de tratamento das sementes, né? Seja plantando ou tratando as plantas provedoras de semente, a planta-mãe, né? Aquela que vai gerar as sementes. Ao tratar essa planta-mãe, as sementes já vêm beneficiadas, né? Então, seja tratando as sementes, aspergindo essências ou mergulhando as sementes em água com essência, né? Tem uma série de possibilidades.
assim como a possibilidade de acompanhar, cuidar dos brotos e de todas as fases de desenvolvimento, né, de crescimento dessa planta. Cuidar da água, da irrigação, né, e de pulverização dessa água nas plantas, adicionando as essências, sempre aquelas que seriam adequadas para cada caso, né? Uhum. Esses cuidados, eles irão depender muito das situações que forem se apresentando, inclusive de enfrentamento de fatores climáticos, né? Porque às vezes surge uma seca ou excesso de chuva, cai granizo, muito calor, muito frio, né? E também de pragas, às vezes pragas, envenenamento do território, poluição. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? E também é possível oferecer cuidados antes e após a poda das plantas. E antes e após o processo de colheita também. Inclusive para plantas já colhidas, a fim de preservar suas propriedades, o seu frescor. E esse tipo de tratamento, ele pode acompanhar os vegetais durante o transporte, a estocagem, a exposição para venda, é muito interessante, né? Mas depois que o vegetal é levado para casa, aí o assunto já é com a Fernanda. Então vamos lá, né? Então, pensando nas essências de campos de consciência, né, nós podemos também utilizá-las no preparo de alimentos, né? Então, nós podemos utilizar as essências de campos de consciência adicionando elas nos temperos, né? Então, pensando no dia a dia, o que que nós utilizamos? O sal. Tem o sal comum, né, o refinado, tem o sal grosso, tem o sal rosa, né, do Himalaia. Posso pensar em outros temperos, né, como vinagre de maçã, o azeite, o açúcar, né? São possibilidades aqui que no dia a dia nós vamos utilizando no preparo dos alimentos, né? Podemos pensar também nos sprays. Os sprays eu posso estar trabalhando com água pura, né? E a água com conservante. A única questão e cuidado é que com a água pura o prazo de duração é muito curto, né? Nós precisamos estar atentos a isso. Posso utilizar aqui, né, no álcool de cereais, na bebida destilada, né, o uso, né, do conservante como álcool de cereais ou a bebida destilada, mas nesse caso a gente também vai ter que ter outro cuidado, pelo amor de Deus, que é o risco da proximidade do fogo, né? Mesmo que haja pouco conservante alcoólico, eu preciso ter esse cuidado, tá? Então, o melhor é usar as essências com relação a esse tópico, né, esse ponto que eu abordei aqui, do cuidado por ser um conservante alcoólico, o melhor seria usar as essências no vinagre de maçã puro, por exemplo, né? Se o cheiro for desagradável, eu posso estar diluindo em água ou usar as essências no sal, no açúcar ou na água do preparo. E aí, só complementando, né, pedindo uma parte aqui, Fernanda, Uhum, as essências, elas também podem ser usadas na purificação dos alimentos, né? Então, após a higienização física dos vegetais, eles podem ser expostos, né, às essências para purificação desse lado mais sutil. Então, as essências, elas podem ser aspergidas, ou esses alimentos serem colocados de molho, né, na uhum, água com as essências, e isso teria o objetivo de purificar o alimento do contato com frequências negativas, indesejadas, né? E se a pessoa tem por hábito deixar os vegetais de molho em água com vinagre, cloro ou outro higienizador, não há problema algum, né, em colocar as essências junto, né? Não tem problema. A química não interfere na ação sutil das essências. Eu acho que nós temos visitas aqui, os gatinhos entraram. Mas olha aí, aí, continua. nós temos uma visita especial, então. E aí nós temos um ponto importante, né? Então, as essências de campos de consciência, elas podem ser coletadas diretamente da comida durante o preparo. Então, mas posso utilizar? Claro, né? A fervura ou o calor do forno não vão alterar as propriedades das essências de campos de consciência, né? Mas elas também podem ser colocadas no alimento pronto, né? Posso aspergir em cima ali do alimento pronto, por exemplo, né? O que é muito interessante para uma culinária, né? Criativa e terapêutica, né? Pensando onde está acontecendo o preparo das refeições, para quem é, né? E as receitas, então, com fórmulas.
E assim trabalhamos, né, uma combinação de intenções, né? Por exemplo, um alimento digestivo, né, trabalha, por exemplo, a parte, né, de digestão, por exemplo, eu posso trabalhar o uso, né, com as essências de campo de consciência para apoiar o desenvolvimento de tolerância para algumas, né, para com algumas situações. Por exemplo, o chocolate amargo com o uso das essências de campo de consciência com que trabalhem, por exemplo, o feminino no período da TPM, né? Então a gente sabe aí no período menstrual, né, a busca por doce, por exemplo, eu posso estar utilizando as essências de campos de consciência, por exemplo, no alimento, né, que muitas vezes é a busca, né, para trazer aí um conforto a esse período mais difícil. Suco detox, né? Não necessariamente, né, o suco detox, mas a gente ouve muito falar sobre ele ultimamente, o consumo, né? Eu posso trabalhar com essências aqui de purificação, né? Né? Ou até o uso de vitaminas, né? Com essências que favoreçam a abertura da pessoa para receber e se nutrir, né, de vitalidade. Uma dica muito interessante também aqui é colocar as essências direto nas garrafinhas com água, que serão consumidas durante o dia e a noite. Isso é uma prática que eu faço bastante com, né, com as pessoas que eu acompanho com terapia floral, né? Podendo usar essas essências mais ativas, né, que eu vou trazer mais atividade a essa pessoa durante o dia, e pensando no período da noite, eu posso pensar em essências que vão propiciar um sono reparador, né, que vão trazendo aquela calma, acalmar os pensamentos, né? Então, quer dizer, eu tenho um efeito positivo. E as essências de campos de consciência também favorecem a aceitação quando existe a necessidade, né, da ingestão de determinados alimentos e que a pessoa não consegue ingerir. Por exemplo, tem algumas pessoas que têm dificuldade no consumo das verduras mais amargas, né? Mas um ponto importante que nós temos hoje, né, que a gente ouve muito no dia a dia e não se falava tanto dessa forma que hoje a gente, né, vê na frequência, é a seletividade alimentar, né? Então, a seletividade alimentar, a gente vê muito acontecendo, principalmente em crianças, né? De consumo de alimento, um alimento novo, uma preparação diferente. Então, pensando na seletividade alimentar, por exemplo, também nesse caso, eu posso trabalhar com as essências de campo de consciência, favorecendo a aceitação, né, de alimentos que geralmente são rejeitados. Ô, Fê, eu queria chamar atenção, né, para o trato dos ambientes com as essências de campos de consciência. Então, nos locais de produção do alimento, tanto nas plantações ao ar livre, né, quanto nas Uhum. estufas, as essências podem ser aspergidas, né, ou colocadas no ar-condicionado quando o ambiente é aclimatado, né? E da mesma forma, pode ser muito interessante o cultivo de determinadas virtudes ou qualidades nos ambientes onde se prepara a comida. Da mesma forma que no ambiente onde elas são consumidas, né? Tanto nas residências como nos estabelecimentos. Então, a aspersão em ambientes é muito prática. Só que tem um detalhe, né? É muito recomendável que as pessoas que utilizarão o ambiente saibam que ele foi tratado, né, com as essências de campos de consciência. Quando é na nossa casa, né, a gente comunica os Sim. familiares. Mas em ambientes comerciais, a gente pode colocar um quadrinho, sabe, escrito ambiente com essências florais, ou esse local foi tratado com essências de campos de consciência, como a gente faz no consultório muitas vezes, né? Deixa um quadrinho. Então, quer quando as essências são aspergidas, quer quando elas são colocadas no ar-condicionado, ou quando a gente coloca a essência no enfeite, num vaso de flores, na fontezinha de água, né? Mas o importante é que as pessoas que vão adentrar ao espaço saibam que ali tem essências de campos de consciência. Nunca é demais a gente conscientizar as pessoas, né? E aí, Fê, por favor. Com certeza, Kátia. E ampliando um pouco mais o assunto, né, dessas possibilidades, nós temos utilizar outras formas de estar ministrando também as essências, né? Interessante falar de outro público, que são sobre os bebês e a sua alimentação, né? Algo que muitas vezes causa muito estresse nos pais quando as crianças começam a se alimentar, né? Se gostou, se não gostou, o que que vai preparar para as crianças, né?
Então, pensando no público aqui, crianças, né, no caso, né, a gente não tem uma indicação de ministrar as essências, né, de campo de consciência diretamente na boca de bebês, crianças ou até animais, pensando, né, no conservante hidroalcoólico, né? Então, podemos pensar em outras possibilidades aqui, né, de conservantes mais adaptados, um vinagre de maçã, uma glicerina líquida, uma fórmula feita, né, com água mineral natural com prazo de validade pequeno, podendo ser conservado em geladeira. E tem alguns sistemas também que adotaram, né, o uso de glóbulos. As essências de campos de consciência, um ponto muito importante é elas não precisam necessariamente serem ingeridas, basta apenas o contato com o seu campo. Então, em função disso, no caso da alimentação de bebês, por exemplo, né, é mais prático, no caso, aspergir essa essência ou a fórmula no ambiente, né, gotejar, colocar a fórmula, né, no caso, no ambiente, gotejar na mão de um adulto e aproximar a mão, né, do corpo do bebê, encostar no pezinho, sobre a roupa, colocar as gotas na água do banho, né, são formas diferentes que eu posso estar utilizando também, né? No caso do aleitamento, a mãe pode ingerir a essência, colocar a essência no álcool 70 de higienização das próprias mãos, colocar na água da compressa, que vai utilizar no seio, caso seja necessário. A gente sabe que muitas vezes no período de amamentação acontece algumas intercorrências, né? Ou aplicar nas mãos e aproximar dos seios para o contato com o seu campo. Isso é muito legal, né? Sim. Meus três processos de amamentação, nossa, se não fossem as essências, né? O meu primeiro filho, né? Quando o Rafael nasceu, eu não conhecia as essências, mas eu tentava trabalhar com outras possibilidades, né? Mas a Roberta e o Arthur, né? Meus filhos mais novos, nossa, se não fossem as essências, foi essencial em todo o processo do aleitamento, né? Então, dica para as mamães, nossa, as essências e aquelas essências que são as adequadas para o seu caso, né? Porque tratando o emocional da mãe, a possibilidade do leite fluir com maior naturalidade, né? É um tipo de coisa assim fantástico. Mas mamães à parte, eu gostaria de trazer também a questão dos animais. Isso é muito importante, né? O tratamento de animais. Então, da comidinha dos animais, né? Nós podemos colocar, então, uma gotinha de essência na comida ou na água do animal, observando sempre o comportamento do bichinho, né? Então, fórmulas com conservante hidroalcoólico, né, como a Fernanda falou, podem ser percebidas e mal aceitas pelo animal. Então, há que se cuidar também de não exagerar, né? Uma gotinha na troca de água, isso já é suficiente. E a gente pode também borrifar no ambiente, quando o alimento é seco, né, ração seca, você colocar ali fica estranho. Você pode borrifar no ambiente onde o animal vai se alimentar, né? E não diretamente no animal, por favor, porque ele pode ter medo daquele borrifo de água, né? E lembrando que o tutor também, como a Fernanda explicou do bebê, o tutor também pode passar a essência nas mãos, né? E aí passar sobre o pelo do animal ou no campo do animal só, ao redor do corpo do animal, né? Uma outra possibilidade, uma outra forma é gotejar as essências no dorso do animal, nessa parte aqui atrás, que ele não tem como lamber, se você não quer que ele tome contato. Mas também não existe problema se o animal lamber, né? E aí a questão do conservante, né? Quando a gente trabalha com animais, às vezes talvez seja mais prático não colocar o conservante alcoólico, né? Senão, não há diferença entre pingar na boca do animal ou passar no pelo, funciona muito bem, né? Uhum. E sempre cabe ao tutor, né, ao papai e à mamãe do animal, muitas vezes, a constante observação para perceber a forma que o animal está recebendo aquele tratamento, né? E mesmo se a essência é adequada. Então, tem todo um entorno para se acompanhar. Se o animal está bem, se ele está estranhando o cheiro, se ele está se dando bem, se está havendo desenvolvimento real, porque às vezes
a forma de aplicar as essências está conveniente. O que não está conveniente é a fórmula que foi feita, né? E aí, quer seja gotinha, spray, glóbulos, aproximação do campo, tanto faz, né? Também a gente precisa observar essa questão, eu acho que é mais importante, se a fórmula está adequada. E aqui cabe ao veterinário ou ao tutor se informar sobre a autenticidade e a eficácia do produto. Em especial, no caso dessas fórmulas prontas, que são vendidas por indicação do balconista do pet shop, sabe? Que não é capacitado em terapia floral. Então, isso acaba sendo um problema, né? As essências de campos de consciência não vão trazer nenhum mal para o animal, obviamente, mas será que aquilo que está sendo vendido sem um acompanhamento adequado é uma essência de campo de consciência? Não é pelo fato dela estar no vidrinho do pet shop ou, né, em algum lugar que aquilo tem uma autenticidade. Então, eu me preocupo muito porque, mesmo onde eu levo os meus gatos, né, se a pessoa que fica no atendimento externo, na lojinha, né, falava, olha, tem isso aqui, é super interessante, você não quer levar? Aí eu perguntei, mas o que é isso? Ah, é uma essência, é uma essência, ó, é uma essência floral, para o seu animal ficar mais comportado, e, né, ou alguma coisa do gênero assim. Eles não têm menor noção, menor noção. Então, aí cabe realmente ao veterinário ter o conhecimento, a capacitação devida e o tutor, né? Nada como você conhecer com o que você está trabalhando, com o que você está dando para o seu animal, para o seu bebê, para a sua família. Então, isso é muito, muito importante. Mas, Fê, a gente já estamos no nosso tempo, né? Sim, Quer sim. falar mais alguma coisinha? Eu gostaria só de acrescentar uma coisa que eu acho muito importante, né? Acredito, né, que o assunto que nós trouxemos aqui, para muitos, né, talvez amplie muito a visão de todas as possibilidades, né, nas essências de campos de consciência que nós temos, direcionada tanto para a nutrição como também para a natureza. E sabemos, claro, que quando nós temos um contato com um novo conhecimento, nós podemos ou não colocar esse conhecimento em prática na nossa rotina. Mas eu tenho certeza que vai ficar para muitos aqui uma reflexão muito importante sobre essas possibilidades, né? E creio que muitos vão gostar de compartilhar também esse conhecimento com outras pessoas, né? Então, com certeza eu espero, e a Kátia também, né, com certeza, que esse conhecimento, né, esse assunto trazido para vocês aqui, ele possa trazer para vocês novas possibilidades de uso, né, das essências de campo de consciência e conhecimento para vocês. Ai, Fê, obrigada. Nossa, muita gratidão mesmo. É sempre uma alegria, um prazer, né? A gente trabalha junto há tanto tempo, mas é sempre uma alegria a gente poder estar junto, né? E uma experiência nova, né? Mesmo que seja assim, né, pela telinha, né? Sim, sim. Mas é sempre uma alegria. E, gente, então, mais uma vez, eu queria convidar vocês, né, para participarem do primeiro seminário transdisciplinar Abracampo e do segundo simpósio SP Flor, eventos que acontecerão, então, essa semana, dias 21 a 24 de setembro. Então, dá tempo de se inscrever ainda, e como a Fernanda falou, né, como ela lembrou, hoje ainda dá tempo de responder a pesquisa para os terapeutas florais. É só entrar no link que vai estar na descrição do vídeo, junto com o texto que a Fernanda trouxe para a gente, né? E se você chegou até aqui, então, não esqueça de deixar o seu like, de comentar, dar umas ideias para a gente, né? E compartilhar, né? Levar essas informações para os seus grupos, para os seus amigos. E fique atento, porque outros dedinhos de